O tema de hoje é ditadura e homossexualidade. E nós convidamos para o debate Renan Quinalha, que tem formação em Direito e em Ciências Sociais pela USP, onde cursou mestrado em Sociologia Jurídica e atualmente é doutorando em Relações Internacionais. O Renan foi assessor da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e organizador deste livro, em conjunto com Janis Green. Christian Tanka tem formação em Psicologia pela USP, mestrado e doutorado também pela USP e pós-doutorado pela Manchester Metropolitan University. Atualmente é professor titular do Instituto de Psicologia da USP, analista, membro da Escola dos Fóruns no Campo Lacaniano, autor do livro Estrutura e Constituição da Psicanalítica, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2012, e está lançando na semana que vem o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma pela Boitempo. Bom, a conversa de hoje ela está centrada na dimensão LGBT-fóbica dos discursos oficiais, em revistas e documentos do regime, bem como nas ações de violência policial contra essa população nas grandes cidades. O movimento LGBT no contexto da transição e como ele foi aprofundando a democracia para esta comportar valores de tolerância e, sobretudo, de diversidade. E, a partir deste apanhado histórico, pensarmos a psicanálise, o mal-estar, o sofrimento e o sintoma e a questão dos discursos. Bom, boa noite a todas e todos. Queria iniciar agradecendo a Patrícia pelo convite. É uma honra estar aqui, poder discutir isso e, sobretudo, ao lado do Christian. Também me felicita muito poder conhecer pessoalmente e discutir essa questão. Eu queria, basicamente, trazer aqui um pouco da história do livro, das pesquisas que a gente fez. E é curioso porque eu estava conversando com a Patrícia logo antes aqui e escreveram para ela perguntando exatamente como uma vez me escreveram, né? Mas é a ditadura das homossexualidades, é a ditadura gay, né? Que o pessoal às vezes tem falado na direita. E eles falaram, não, é ditadura e homossexualidades. E o título do livro justamente tem essa homossexualidade no plural para tentar traçar uma relação entre as diversas formas tidas como desviantes naquele momento de orientação sexual e de identidade de gênero. A gente sabe que hoje em dia a expressão mais correta ou mais adequada é LGBTs, mas a gente optou para não soar anacrônico que fosse ditadura e homossexualidades no plural, porque naquele momento essa era a compreensão do próprio regime como do próprio movimento. As travestis, transexuais, transgêneros eram vistas como espécies de homossexuais. E esse livro ele veio com um propósito acadêmico, obviamente, né, de reunir uma série de pesquisadores que estavam trabalhando essas temáticas não específicas da ditadura, mas do movimento LGBT, das sexualidades, mas também com um propósito de intervenção política, num momento que a gente considerava muito importante, que era de inscrever na história oficial brasileira sobre a ditadura, durante a Comissão da Verdade, que estava com essa atribuição, inscrever esse capítulo sobre a perseguição às pessoas LGBT, que era uma dimensão muito pouco trabalhada até então. Então a gente reuniu esses pesquisadores, conseguiu realizar 2 audiências públicas em que foram apresentadas as pesquisas aqui do livro, e a partir disso a gente teve um substrato material para fazer esses relatórios que foram integrados à Comissão da Verdade Nacional, à Comissão da Verdade de São Paulo e também na do Rio de Janeiro, já tem outros pesquisadores fazendo, e esse tema acabou se ampliando para outras. E é interessante notar, porque quando a gente fala da ditadura, normalmente a gente fala da ditadura, né, das violências da ditadura, sobretudo em relação à militância política. Então, os grupos de luta armada, a gente tem muitos estudos sobre como esses grupos funcionavam, como eles se dividiram, se fracionaram e atuaram durante o regime, e como foi a violação de direitos humanos. Também havia bastante material sobre as torturas, sobre os casos de desaparecimento forçado, execuções sumárias, etc. Só que é muito curioso, se a gente pegar a lista, né, o inventário de violações de direitos humanos da ditadura, a gente vai ver lá 457 mortos e desaparecidos segundo os familiares de mortos e desaparecidos. A comissão tem um número um pouco menor, de 434. Mas se a gente for ver, mais de 50 mil pessoas presas só entre abril e junho de 64. E pessoas presas sem mandado de prisão. Eram forças à paisana que pegavam essas pessoas,
levavam a centros clandestinos de detenção, eram submetidas a torturas, sevícias mais variadas, às vezes desapareciam, eram assassinadas, etc. Mais de 1.000 militares que foram caçados, quase 5.000 pessoas perderam cargos públicos, exonerados e assim por diante. A gente tem uma série de violações de direitos humanos mais ou menos contabilizadas. E obviamente que a gente não mede uma violência de ditadura em números, né? Ele não consegue expressar o que é a violência de um regime autoritário, mas isso dá uma dimensão do que se conta como violência, né? Ou pelo menos o que era narrado como violência. E é curioso notar que nenhum marcador social de diferença aparecia nessas contagens, né? Durante esse período de mais de 30 anos de trabalho de memória e de justiça em relação à ditadura. Seja por parte dos familiares, seja por parte das comissões de Estado que fizeram isso, e mesmo dos trabalhos acadêmicos. Então, com as comissões, na verdade, foi interessante porque a gente conseguiu visibilizar determinados sofrimentos, determinados setores sociais que se invisibilizaram nessas narrativas que até então vinham sendo feitas. O trabalho de memória e justiça por parte do Estado brasileiro sempre foi muito precário. A gente teve uma lei em 95, na época do Fernando Henrique, que era em 9140, que reconheceu 136 casos de mortes e desaparecimentos e reconheceu a responsabilidade do Estado, mas abstratamente, justamente para não reconhecer a responsabilidade concreta dos agentes públicos. Então os atestados de óbito vinham lá, como causa-mortes morto em decorrência da Lei 9.140. A gente brincava que é a lei mais assassina do Brasil, porque ela é causa-mortes de centenas de pessoas na época da ditadura. Tanto que a gente aqui na Comissão de São Paulo fez um trabalho bastante importante em conjunto com a Defensoria Pública aqui do Estado, de retificação desses atestados de óbito, e obviamente o sistema de justiça é aquela coisa demorada que a gente sabe como é, mas conseguimos algumas vitórias em casos pontuais. Nossa ideia era fazer uma litigância de massa, né? Não precisar coletivizar a questão e não fazer um a um, porque o Estado já tinha reconhecido a responsabilidade por aquelas mortes, e a gente queria retificar para que lá constasse: morto em decorrência de torturas na sede do DOI-CODE em São Paulo, né, em tal data. E conseguimos 2 casos até agora, tem outros tramitando, mas a dificuldade é sempre essa, né? De aí o promotor vai querer ver se tem prova, mas o Estado brasileiro já reconheceu, o juiz vai falar, não, mas precisa ver se tem prova, porque vai entrar ali, e aí gera toda a discussão em torno disso. Mas isso foi algo que a gente conseguiu avançar um pouco, porque o Estado brasileiro, normalmente, para justificar uma certa omissão estrutural em relação a esse tema, um silenciamento, uma política de silenciamento e de esquecimento, ele tomou algumas decisões pontuais de avanço, né? Então, normalmente vem uma lei em 95, depois de 10 anos da redemocratização, se a gente considerar o marco de 85, vem essa lei, e as pessoas que tinham um companheiro ou uma companheira de vida lá que é um desaparecido não sabia se era viúvo, se era viúva, as questões sucessórias, familiares, tudo isso ficava em aberto. Então veio essa lei para dar uma solução prática mesmo, né, para a vida das pessoas. E só depois, em 2002, é que vai vir uma outra lei, uma medida provisória, na verdade, que cria a Comissão da Anistia durante o governo Fernando Henrique ainda, que é para indenizar as pessoas que tiveram prejuízos decorrentes da perseguição política, mas prejuízos laborais, né? Então manteve um tipo de recorte a partir da profissão, do status de classe da pessoa. Então se você era um metalúrgico, você ganha pouco. Se você era um jornalista de um grande veículo, projetando, você pode ganhar uma indenização milionária. Isso gerou uma série de distorções também em relação ao critério de reparação. Mas foram os 2 grandes marcos que nós tivemos, os 2 do ponto de vista da reparação pecuniária, nenhum deles do ponto de vista da responsabilização efetiva dos agentes e do esclarecimento do paradeiro dos corpos, onde se encontravam os restos mortais e tudo mais. Com a Comissão da Verdade se abriu uma possibilidade bastante interessante, porque pela primeira vez uma comissão de Estado assumiu a prerrogativa e teve os poderes necessários para esclarecer os crimes, as circunstâncias em que foram cometidos esses crimes, e mais do que isso, apontar a autoria, né? Então os relatórios das comissões têm ali uma responsabilização pública, né? Uma responsabilização histórica, que obviamente a nosso ver ainda é insuficiente, porque é preciso que haja uma responsabilização também perante o sistema de justiça,
mas isso já é um passo importante que tem servido também para o Ministério Público ajuizar o Ministério Público Federal ajuizar uma série de ações contra essas pessoas. Então, quando a gente começou a trazer esta questão LGBT, as primeiras questões que se colocavam era tudo bem, o Estado brasileiro fez pouco, a gente sabe que se avançou muito pouco, mas por que falar de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros na época da ditadura? O que esse cruzamento pode revelar, o que isso tem efetivamente de material de consistência? E a gente teve que fazer uma pesquisa em um período muito curto, porque nossa ideia era influir, de algum modo, impactar no próprio relatório das Comissões da Verdade. Em 2 anos a gente conseguiu levantar esse material, o livro, ele é recheado de referências a documentos históricos, e a gente optou, o subtítulo é justamente Repressão, Resistência à Busca da Verdade, né? Repressão porque a gente tentou iluminar um componente homofóbico, transfóbico que havia na repressão política da ditadura, né? A criação de um inimigo interno que era uma figura muito cara da doutrina de segurança nacional, que inspirou o regime brasileiro e diversos outros no Cone Sul nessa mesma época, também tinha um componente moral e sexual, né, na sua composição, não era meramente político. E além disso a gente quis ressaltar a dimensão também da resistência, porque seria míope e seria muito unilateral e de algum modo visibilizando só a dimensão da própria ditadura, a gente falar só da repressão. Então a ideia foi mostrar também como que o movimento LGBT se constitui durante a transição democrática, como ele é adiado durante a ditadura, nas possibilidades da sua organização, de atuação, e como que ele se torna um agente fundamental na redemocratização brasileira. E a gente fez para isso uma pesquisa em uma série de acervos de documentos oficiais, e é muito curioso, por exemplo, você pegar a maneira como havia uma associação entre homossexualidades e subversão. Em documentos oficiais que havia aqui no DOPS, né, que é aqui no DOPS de São Paulo, também no do Rio de Janeiro, e nas revistas militares, né, que eram onde circulava efetivamente a ideologia dos militares naquele momento, onde eles faziam seus debates públicos e tudo mais. Então eles falam lá, por exemplo, que está incentivando a juventude alemã, Herbert Marcuse, e aí o pessoal está falando de felação, está falando de pederastia, e isso está abrindo um flanco de disputa da consciência da juventude brasileira para degeneração, né? São todas expressões que se utilizavam naquele momento para mostrar como que a homossexualidade era vista, né, pelo regime como uma espécie de instrumento, pela subversão, de ataque à família tradicional, aos valores tradicionais brasileiros, aos valores religiosos. E é muito curioso notar, porque seria também um equívoco se a gente falasse, ah não, mas a homofobia e a transfobia nascem com a ditadura, né? A gente deixa isso claro no capítulo da Comissão da Verdade, justamente que a homofobia e a transfobia, ela remonta o período da formação histórica do Brasil lá atrás, né? Há registros, talvez só quando os índios estavam aqui sozinhos é que poderia não haver, né? Mas desde que chegaram os europeus a gente já tem registros de como a homofobia, a transfobia e diversas formas de discriminação e preconceitos com essa raiz sexual operavam no Brasil, né? A gente tinha discursos médico-legais, às vezes psicológicos, psiquiátricos, que viam a homossexualidade como um desvio, uma patologia que deveria ser tratada. De resto que até hoje a gente às vezes ouve, né? A gente tinha discursos religiosos conservadores que entendiam que a homossexualidade era um pecado e que não poderia ser praticado, o ato homossexual. Você tem discursos criminológicos que viam a homossexualidade como um perigo social, né? Então, obviamente que esses discursos todos circulavam em diversas esferas da sociedade brasileira, do Estado, da própria sociedade civil, e o curioso é notar como que a ditadura, ela condensa, ela catalisa esse discurso, né? A sociedade brasileira sempre teve uma forte marca homofóbica, no século XX há estudos mostrando de modo mais claro, mas é curioso ver como a ditadura instrumentaliza isso e alça isso a uma política pública, né? Uma política oficial, um discurso oficial. E isso muda, né? Para a gente entender essa associação entre regime político e modos de regulação da sexualidade, é isso que nos interessava, né? Porque seria altruísmo dizer, ah, sempre houve homofobia no Brasil, sempre houve.
mas como em cada momento isso se associava a agentes públicos, tinha respaldo oficial do Estado, se materializava em discursos oficiais ou não. Porque a homofobia também continuou a existir depois de 88, com a redemocratização. Ainda hoje, uma pessoa homossexual é assassinada no Brasil a cada 28 horas. Federativos, com coordenadorias LGBTs e etc. Diferente de quando na ditadura você tinha homofobia na sociedade, mas tinha um respaldo dos discursos oficiais. Então a gente tentou iluminar diversas dimensões dessa repressão e como a homofobia assumiu esse ar e esse caráter de discurso oficial. E isso vai desde censura às artes, uma música, por exemplo, do Luiz Airão, que se chama Homossexual. Tem lá no DOPS que o Serviço de Diversões Públicas, que era responsável pela análise desses materiais artísticos, dizia lá, não está lá com o carimbo vetado, eu estava até com as imagens, mas eu esqueci de trazer o computador para a gente poder projetar. Mas é super curioso, porque aí vem a assinatura da censora lá, ela diz assim, não permitida a divulgação, pois o homossexualismo não é permitido, ponto. E aí vai lá o outro de acordo, porque 2 censores assinaram, em 72, uma música super leve, nada erótica, muito menos pornográfica do Luiz Airão, mas que foi proibida nesse momento por conta de falar da homossexualidade como uma forma de amor, incompreendida, o tom era esse da música. Se vocês colocarem no Google, certamente vão encontrar, depois ela foi gravada. A música é ruim no geral, mas a letra era boa para aquele momento, tinha o seu caráter subversivo. Então você tem desde isso, e aí uma série de retratos, o filme Tatuagem, que boa parte de você deve ter assistido, Dizer Croquetes também, quando tem que ir para fora e fazer um outro tipo de trabalho, porque estavam elaborando e de alguma maneira vivenciando essa questão das sexualidades dissidentes e desorganizando o sistema de sexo-gênero mais tradicional. Então isso nas artes se abateu de maneira bastante particular e bastante forte, algumas dos capítulos do livro mostram um pouco isso, mas você teve uma dimensão da censura muito forte sobre o jornalismo também. Um caso muito bem discutido num dos artigos do Celso Cury, que era um jornalista do jornal Última Hora aqui de São Paulo, que era do Grupo Folha da Manhã, e que ele tinha uma coluna que chama Coluna do Meio, e que era uma espécie de correio elegante em que homossexuais trocavam lá cartas, referências, se encontravam, e aí ele sofre um processo em 72, por fazer apologia contra a moral e os bons costumes, que aquele termo sempre foi utilizado para as piores coisas aqui no Brasil, e ele vai com a intimação lá para o advogado do Grupo Folha, e o advogado diz para ele, não defendo esse tipo de gente. E aí ele é mandado embora, despedido do Grupo Folha, e não tem também a defesa, ele é obrigado a arcar com o ônus do advogado e tudo mais, sozinho. E tanto que ele tem uma entrevista com ele no Lampião da Esquina, que é um jornal fantástico, que quem não conhece vale a pena olhar, que é um jornal da imprensa nanica, ou da imprensa alternativa que surge no fim dos anos 70, especificamente de homossexuais para homossexuais, e a qualidade gráfica e política é algo que ainda hoje eu não vejo nada parecido com o Lampião da Esquina. E todo o acervo está digitalizado, ele circulou por 2 anos, seus editores foram perseguidos, também sofreram o mesmo processo em 79, tiveram toda essa dificuldade de, enfim, tocar a organização do jornal com ônus de pagar advogado, já era um jornal difícil de circular, mas vários, Jean-Claude Bernardet, lá da ECA, era um dos que tocou esse jornal, um dos editores foi o João Silvério Trevisan também, o Agnaldo Silva, que escreveu essa novela também na Globo, virou dramaturgo, também participaram dos editores, e o Celso Cury, quando entrevistado nesse jornal, ele diz lá, da dificuldade de fazer qualquer coisa, o pessoal pergunta para ele sobre o movimento homossexual, como se chamava naquele momento, ele diz, no Brasil não tem movimento homossexual, tem movimentação de homossexual, que vai do táxi para a sauna, da sauna para casa, mas no Brasil não tem nem movimento de manicure, ele disse na entrevista. Porque efetivamente nesse momento não havia possibilidade de organização. Então a gente pega essa parte da censura aos jornais, o Antônio Crisóstomo também foi um caso muito exemplar nesse momento,
que era um dos editores do jornal, e o Crisóstomo é acusado por ter adotado uma criança que morava na rua, criança, perto da sede do jornal, e todo mundo do jornal acolheu a criança e tal, e ele acabou adotando a criança para morar com ele. Ele foi acusado de abusar da criança, e o processo corre, ele vai preso, o promotor oferece a denúncia no fim de semana, chega o inquérito na sexta, no domingo ele já prepara a ação vem na segunda-feira, prisão já decretada na segunda. Crisóstomo fica 2 anos preso, depois é absolvido depois de 2 anos pelo TJ. É super curioso ler a decisão, né, para quem lida com essa área que é a minha do discurso judicial também, né, vendo ali uma série de preconceitos bem enraizados na cabeça dos desembargadores, mas mesmo assim eles reconhecem que não há elementos para afirmar que houve nenhum tipo de abuso, ao contrário, né, ainda que eles dizem que a homossexualidade é um desvio, uma patologia e tal, mas que isso não significa que ele tenha abusado da criança. E aí ele sai da cadeia completamente arrasado, com a vida destruída, e morre 2 meses depois de sair da cadeia, né. Esse caso também é bem examinado. Há casos, por exemplo, do Denner, que era uma espécie de Clodovil da época, um costureiro da elite e tudo mais, que participava de programas televisivos, e que é afastado porque tinha trejeitos femininos e porque se comportava de maneira muito ruim para a formação da juventude e tudo mais, né? Então, há uma série de censuras desse ponto de vista. A gente tentou também pegar, e essa foi uma dimensão muito importante aqui em São Paulo, que são as violências policiais diretas. Porque todo o aparato repressivo criado pela ditadura, que juntava desde as forças armadas, polícias militares, polícias civis e órgãos de repressão criados nesse momento como Operação Bandeirantes, que depois virou DOI-CODE, é uma estrutura de repressão que alguma coisa tinha que ser feita com essa burocracia, né? Você não é que a hora que está desmobilizando a ditadura porque a luta armada foi derrotada, foi dizimada, que você vai mandar todo mundo para casa. Aquelas pessoas são agentes públicos e não à toa que depois vem Esquadrões da Morte, que é o próprio Fleury, que estava no DOPS, que vai daí voltar para as periferias, população pobre, negra, etc. E limpeza no centro, né? Que aí foi as operações Rondão e Limpeza, que a gente deu um foco muito grande, com o delegado José Wilson Riquetti aqui em São Paulo, que veio com um discurso chamado por um editorial do Estadão de que os homossexuais, as travestis e prostitutas estavam tomando o centro, que era uma região insegura e tudo mais, e aí conclama as polícias e as autoridades a fazer alguma coisa, e na semana seguinte vem um anúncio, numa matéria do Estadão de abril de 80, polícias têm plano conjunto para combater travestis no centro de São Paulo. E o José Wilson Riquetti pela Polícia Civil, Paulo Bom Tempo pela Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar em São Paulo, se juntam e traçam um plano de perseguição a essas populações. Chegam a levar por noite, segundo o próprio Riquetti, numa matéria da Folha de 80, de 300 a 500 pessoas, né, por noite. E aí há os mais diversos relatos de tortura, de extorsão, né, tiravam dinheiro, de pegar travestis, colocar os seios na gaveta, fechar, tirar a unha da travesti e assim por diante, uma série de barbaridades. Prostitutas também eram levadas, homossexuais, negros, e isso acontece no centro com respaldo das autoridades, né? Secretário de Segurança Pública era o senhor Erasmo Dias, governador Paulo Maluf, né? Então, total respaldo, há declarações na imprensa de respaldo ao Riquetti, até que se prende um sociólogo, e naquela época eu até brinco com os meus amigos lá das sociais, que na época o sociólogo estava bem valorizado, porque quando prendem o Vinícius Caldeira Brant por engano, que era um sociólogo do SEBRAP, que foi preso político, foi militante da resistência armada, e aí prendem o Vinícius e isso gera uma repercussão enorme. E aí a OAB fala que absurdo que estão fazendo no centro, não pode fazer isso, né? Estão prendendo indiscriminadamente, porque o cara estava sem documento, era barbudo, cabeludo, pegaram ele lá sem documento, sem carteira de trabalho, e foi para a cadeia. E aí é curioso, porque você vai acompanhando, e foi saindo na imprensa sempre, né, essa questão, ali tinha uma cobertura muito grande. O Eduardo Suplicy, Fernando Moraes, Ruth Escobar, Irma Passoni, todos os deputados federais da Comissão de Direitos Humanos se juntam, OAB tira uma comissão também para apurar melhor o que estava acontecendo e repudiando as violências que estavam sendo cometidas, cobrando daí das autoridades públicas um outro tipo de postura.
E aí começa a haver uma mudança, inclusive, na própria imprensa. A Folha de São Paulo faz um editorial chamado A Violência Inútil, que é muito curioso, porque você lê, você fala, mas parece que tem uma violência útil, né? Que se fosse útil valeria, porque não tá... E no final ele fala no editorial exatamente isso, que como se sabe, não adianta querer combater esses males da homossexualidade e da prostituição sem combater as causas que lhe dão origem. Né? Uma visão bem patologizante da questão. Mas já rompendo com a ideia de apoiar esse tipo de iniciativa a tamanho grau. Tem um caso, o Riquetti destrói um hotel ali na Rua Aurora, onde funcionava o 4º Distrito Policial, que inclusive leva o nome dele hoje, né, como homenagem. Uma das recomendações é que se retire. Afanásio Jazade, quando o deputado estadual apresentou essa homenagem ao Riquetti, e passou em 91, quando ele morreu. Enfim, e a ideia é tirar esse nome de lá, mas enfim, ele quebra esse hotel e o dono era um nordestino que simples lá, dizendo, não, todo o meu dinheiro eu pus nesse hotel, eles entraram, quebraram tudo, e a Riquetti diz, né, o Ricardo Couto, que faz essa matéria ainda na Folha, e aí diz, mas destruíram tudo aqui, não sei porque fizeram isso. Aí o Riquetti diz, mas aqui era um lugar de pederastia, de prostituição, de degeneração. Ele falou, não, mas esse pessoal está no centro, estava no meu hotel, mas está em todo lugar, que eu não entendi porque fizeram isso. E nesse episódio são levadas muitas prostitutas e travestis, e uma delas é muito agredida, vai parar no hospital, e os deputados, com essa denúncia, vão daí fazer uma diligência na delegacia, no distrito policial. O Riquetti tira todo mundo pelos fundos, o jornalista vê, a comissão entra de deputados e não vê ninguém mais, né? E tinham todos fugidos, e aí dá na imprensa que o Riquetti estava tripudiando em relação aos deputados que tinham feito aquela diligência. Tamanho era o apoio que ele tinha institucional para ele, e a segurança com que ele se sentia, né? E essa travesti que foi barbaramente torturada, ele pede para uma outra assinar um papel em branco, né? E depois ele escreve lá, que eu vi que era que se jogou do 2º andar da delegacia. Aí o jornalista foi falar com ela, né? Ela falou, não, eu assinei um papel em branco. E ele falou que se eu não assinasse, eu ia ficar lá mais uns 3, 4 dias. Então eu assinei para ser liberada, mas estava em branco. Eu não vi nada disso não, ela foi torturada. E aí desmente a versão na imprensa. Então é uma coisa rocambolesca, assim, né? De vendo as matérias, a maneira como aquelas versões... E ele mesmo assim sustentando a política, porque havia um respaldo do governo do Estado, secretário de Segurança Pública apoiando e tudo mais, né? E isso é curioso porque vai gerar uma primeira mobilização muito importante, que é o ato de 13 de junho de 80, que é a primeira parada, a gente pode dizer que é a primeira parada gay, LGBT, de que a gente tem notícia no Brasil, porque depois dos anos 90 ele é retomada numa outra proporção, mas esse ato foi um ato chamado, justamente era ato contra a violência policial, né? Tem os panfletos lá no DOPS, e é muito curioso porque a resposta do DOPS à imprensa, no mesmo dia ia ter uma reunião lá de folclore turco, e num teatro municipal, e aí a imprensa procura o DOPS, né? E aí estava na mesma data a manifestação, e aí a declaração é muito curiosa lá do responsável, do diretor do DOPS naquele momento, que ele diz assim, eu não estou sabendo direito, ainda vou conversar com o secretário de Segurança Pública para ver se tem autorização e tudo mais, nas escadarias do Teatro Municipal, e estava marcada a manifestação. Mas eu fico muito preocupado, porque a gente vai ver lá o sublime, a arte, né, dentro do Teatro Municipal com essa manifestação cultural de folclore, e a degeneração humana do outro lado, com essas minorias oprimidas, entre aspas, que era o termo utilizado no ato de convocatória, no panfleto, e essas minorias oprimidas lá chocando a família, que vai prestigiar um evento tão importante, cultural e tudo mais, né? Isso numa nota oficial, né, que se distribuiu à imprensa. E esse ato foi importantíssimo porque marca, primeiro, um processo importante de organização, né, do movimento homossexual, mas de diálogo com o movimento de mulheres e com o movimento negro, que estava também se reorganizando nesse momento, com o movimento negro unificado. E foi um ato que teve mais de 500 pessoas, e fez um percurso no centro de São Paulo, tem fotos, no livro, inclusive a gente colocou algumas fotos, dos registros, e é muito interessante ver todas essas faixas lá, das lésbicas auto-organizadas, em relação aos travestis,
aos gays, o movimento negro, ao movimento feminista e um primeiro esforço de ação coletiva, né? Hoje a gente discute muito a questão das interseccionalidades, desses marcadores sociais de diferenças e tudo mais, mas esses movimentos estavam fazendo uma experiência concreta já ali, né, de ação na redemocratização, de diálogo, de ação política conjunta, já que todos eles eram afetados de algum modo. E além desses episódios específicos, a gente teve também uma repressão no Ferros Bar, né, que era um bar onde as lésbicas iam muito, e o movimento de lésbicas organizado distribuía um boletim que elas tinham, que chamava Xana com Xana, era o boletim delas, e elas distribuíam lá o Xana com Xana. E aí começou, o dono era meio conservador, viu que estava tendo muita polícia lá, batida. E aí é um parênteses, porque é muito curioso, ao mesmo tempo em que durante a ditadura há um processo de repressão bastante claro, explícito, né, seja nessas batidas policiais e tudo mais, há um crescimento dos espaços de sociabilidade entre homossexuais, de vivência dos desejos, obviamente que guetificado no geral, espaços reservados, longe, lá no canto, mas esses espaços estão crescendo, depois do milagre econômico, uma classe média que vai surgindo nos grandes centros, vai tendo uma liberdade maior do ponto de vista dos costumes e uma possibilidade maior de interação e de troca. Então, nesse momento da ditadura, isso também vai surgindo, né? Não graças ao regime, mas apesar do regime, isso vai se afirmando e se construindo. E esses espaços eram atacados, né? E o Ferros Bar era isso, é um bar ali da Martinico Prado, eu acho que chama. Na Martinico é na Santa Cecília, né? Isso, é Martinico Prado, é ali mesmo. Na frente de uma sinagoga ali que está sendo reconstruída. E ali funcionou o Ferros Bar. E num determinado dia o dono estava revoltado lá com essa coisa, que o público tradicional não estava indo, porque tinha muita lésbica, quer tocar todo mundo, aí rola aquela briga, não sei o que, não vai tirar, não vamos sair, vamos resistir e tal. E aí elas acabam saindo, tem uma polícia, tem um escarcéu, e aí elas marcam um dia de ocupação. Né? Aí vai a Roseli Roth, que é uma decana do movimento das lésbicas e tudo, ocupam, fazem um discurso, quebram a porta na entrada porque o segurança não queria deixar entrar e aí acabam ocupando, negociam, vem a polícia, não sei o que, aí o dono fala, não, tudo bem, pode continuar a vir e tal, e aí elas retomam aquele espaço simbólico e fica conhecido como o mini Stonewall brasileiro, né? Um bar também que teve um espaço de resistência do movimento, que foi do ponto de vista da memória bastante importante naquele momento. Então é curioso notar que ao mesmo tempo em que você tem uma repressão bastante grande, você tem também esses lapsos de organização do movimento, que foi bastante adiado. O Trevisan relata, ele que viveu em São Francisco, em Nova York, no México, ele tinha acompanhado o surgimento do movimento gay lá fora. Ele vem para o Brasil, tenta organizar antes, não consegue, né? E só em 78, 79 é que vai se organizar um grupo Somos, que é o grupo de afirmação da identidade homossexual, é o primeiro grupo organizado de gays, lésbicas no Brasil. E esse grupo foi importantíssimo, ele acabou durando uns 3 anos, mas ele foi bastante importante nesse momento para, tanto do ponto de vista da consciência, das lutas e das alianças com esses outros setores que estavam envolvidos na redemocratização. O Grupo Somos vai no 1º de maio, essa foto de capa do livro é do 1º de maio, né, que eles vão com uma placa contra a discriminação tem a barra aqui, que eu acho isso curiosíssimo de vir, né, que é contra a discriminação do trabalhador / homossexual, né, que é algo que hoje a gente faz @x, o pessoal vai criando várias formas, mas naquela época eles já estavam com essa consciência de uma escrita de gênero, de levar isso em consideração. E vão para o 1º de maio, essa placa é no 1º de maio na Vila Euclides, quando o sindicato estava sob intervenção, e eles estão fazendo uma aliança com o movimento operário, e o James, que organizou junto comigo o livro, que participou do Somos, né, dessa geração, ele relata que eles estavam com medo de ir lá, porque havia um machismo e uma homofobia, inclusive no campo da esquerda. Isso é algo que é bastante conhecido também. O Herbert Daniel, que é um militante importante, relata muito isso no livro dele.
né, que ele diz que teve que esquecer o desejo dele, que era um desvio pequeno burguês, que ele usa entre aspas como as organizações usavam, para poder fazer a revolução. Aí como não fez a revolução, ele foi ver o desejo dele depois em Paris, quando saiu do exílio. Então havia isso, mas eles chegaram e foram super bem recebidos lá no 1º de maio, né, e começaram a participar desses outros espaços. Aí é curioso também porque aí se instala no interior do grupo um debate sobre a aliança com esses setores da esquerda tradicional que eram homofóbicos. O André Singer, quando era estudante lá das Ciências Sociais, organiza pelo Centro Acadêmico um debate em 79, que era a Semana das Minorias, que hoje em dia a gente sabe que não é um termo correto também, porque você tem maiorias que são minorizadas, como as mulheres, que são maioria, e né, se juntar as minorias daquela época lá, negros, mulheres e homossexuais, você tinha a maioria do Brasil, mas enfim, era o termo da época. E foi importantíssimo porque ali também emerge esse conflito entre esses grupos, né, e a esquerda tradicional marxista, que falava, não, a gente primeiro tem que resolver as tarefas da Revolução Brasileira, as tarefas de classe, para depois pensar uma visão etapista nessas questões de sexualidade, de gênero e tudo mais, né. Então, foi importante porque mostra isso, mas o grupo também se fraciona, e um grupo entende que não deve ir no 1º de maio, então um grupo vai, o outro faz um piquenique alternativo para mostrar a autonomia do movimento homossexual, dizer que a gente não vai estar junto, né? Isso é um debate que se instala ali, que é um debate que de resto depois acompanhou e acompanha ainda boa parte da esquerda brasileira, né? Sobre como dialogar com essas pautas. Mas isso aparece de maneira bastante clara ali. Então, esse movimento foi fundamental, o grupo, apesar de durar pouco tempo, ele acabou gerando um caldo cultural importante, né? Boa parte do grupo era envolvida com o Somos, com essa publicação, que circulou muito no Brasil nessa época, né? E conseguiu abrir um pouco, apesar de ter sido adiado, se você pegar, por exemplo, a Frente de Libertação Homossexual na Argentina, que surge ainda nos anos 60, no México a mesma coisa, Estados Unidos, né, havia todo um contexto internacional favorável, mas no Brasil isso acaba sendo adiado por conta da própria ditadura, né? Esse é um dos reflexos claros que a gente vê da ditadura em relação às homossexualidades. Então, esses são as questões, eu acho que eu também, para não falar muito em poder, a gente abrir para discussão, que a gente tentou iluminar de maneira bastante pontual, aqui pegando alguns dos tópicos trabalhados no livro, mas são alguns dos temas que a gente tentou explorar e tentou colocar no trabalho de Memória e Justiça, porque eu estava falando para o Christian lá em cima agora há pouco, que foi uma dificuldade muito grande também explicar para as pessoas, inclusive da Comissão da Verdade, que esse era um tema que cabia ali dentro, né? Mas por que vai falar de pessoas LGBT dentro de uma Comissão da Verdade, questão da ditadura, né? Que relação que tem? E foi um trabalho bastante grande, político também, para convencer que havia isso, né? Que havia uma possibilidade, uma necessidade dessa abertura. E com isso a Comissão da Verdade brasileira se tornou uma das pioneiras, junto com a Comissão da Verdade do Equador, que tem um capítulo específico de gênero muito avançado e um também específico LGBT. E a brasileira é a segunda num conjunto de mais de 40 comissões que houve no mundo, porque não é uma jabuticaba brasileira, né? A Comissão da Verdade, é algo que já houve em várias experiências de transições de regime autoritários ou de guerras civis para regimes de paz ou regimes democráticos. E essas comissões da verdade foram instrumentos muito utilizados, mas a Comissão da Verdade brasileira, ao incluir a questão das homossexualidades, né, como a gente coloca aqui, a questão indígena, a questão camponesa, a questão racial, a questão de gênero, ela acaba se abrindo também, visibilizando uma série de setores que não eram setores tradicionais organizados, que tinham capacidade de denúncia e de escrever a sua narrativa também na história oficial. Isso foi bastante importante e que gera reflexos para que a gente consiga hoje lutar por reformas importantes e por políticas públicas no sentido de ter maior diversidade e respeito aos direitos humanos. Uma das recomendações específicas, a gente fez várias e por um lapso da comissão eles colocaram todas. Se vocês entrarem no site da Comissão Nacional da Verdade e abrir o segundo tomo, né, que é o segundo volume, que é um dos capítulos específicos, das homossexualidades tem todas as recomendações no fim. Então entraram todas no relatório oficial, a gente está defendendo dessa maneira, mas nas recomendações gerais, né, da própria comissão, que são 29, uma delas é específica de supressão
das referências discriminatórias a homossexualidades nas legislações e atos administrativos, etc. Né? Que é algo bastante importante, que dá uma munição para o movimento, que é o que a gente esperava como ação política também, de dar uma munição e um instrumento para o movimento, hoje em dia brigar, por exemplo, para a revogação do artigo 235 do Código Penal Militar, que até hoje afasta e expulsa militares. Tem um caso na Comissão Interamericana de um casal, não sei se vocês chegaram a acompanhar, que em 2008 foram perseguidos, de um sargento e de um soldado, e que é um caso que até hoje não teve resposta pelo Estado brasileiro, agora está sendo levado à Comissão Interamericana justamente por isso, mas que estão enquadrados nesse artigo 235, que qualifica a relação homossexual como algo diferente de uma relação sexual num prédio de administração militar. Se você acha que ninguém tem que fazer sexo numa administração militar, então que ninguém faça, não, porque vai qualificar homossexual, né? Então mostra muito desse espírito de época também, e dessa homofobia institucionalizada nos órgãos de segurança e das Forças Armadas. Então a gente espera que com essa recomendação e com as outras que a gente fez, que se consiga de fato uma democracia, né, apesar de todas as suas limitações e seus problemas ainda hoje, mas que se abra um pouco mais para o respeito dos direitos desses segmentos LGBT e do respeito à diversidade também. E aí acho que eu paro aqui, que eu já falei demais, para ouvir o Christian também e depois abrir para as questões. Obrigado. Agradecer a presença de vocês e pensei em algumas palavras, vamos dizer assim, primeiro de elogio ao recorte que vocês escolheram, que, bom, não sou um profundo conhecedor dessa temática, mas que me pareceu bastante inovador vocês puxarem a conversa tanto para a repressão, a memória, a constituição de um arcabouço simbólico que aconteceu, de uma narrativa, né, dos sofrimentos que ali se passaram, né, com uma nota especial para os momentos de resistência, né, para os pontos de resistência contra a opressão, mas principalmente, isso que me parece o traço mais novo desse trabalho, é uma perspectiva que vise a construção de uma reparação. Né? Ou seja, não só que a gente faça, né, o Freud tem um trabalho clássico sobre isso, né? Recordar, repetir e elaborar. Né? Se não há uma elaboração, né, que acompanha a recordação, se essa recordação é um processo não promessa, você é levado a uma repetição. Né? E, indo mais a fundo, o que seria essa elaboração, o que é preciso, né? É preciso, de fato, uma reconstrução do que se deu, uma recuperação, sei lá, do trauma, mas, mais do que isso, é importante reparar, né? Reparar o que aconteceu. Né? Acho que o debate, eu gostaria de te perguntar um pouco mais sobre como é que você pensa isso, né? Vindo para cá, eu me lembrei de uma autora, uma antropóloga que eu gosto muito, uma indiana chamada Veena Das, né? E que trabalha na Johns Hopkins. E ela se especializou, vamos dizer assim, em pequenas tragédias socioculturais, né? Ela se notabilizou pelo estudo do caso do derramamento de gás pela Union Carbide na Índia nos anos 70. Né? Então morreram milhares de pessoas, né, num pequeno vilarejo no interior da Índia. E o processo para você julgar, reconstruir os fatos e aclarar as responsabilidades em nível internacional, né, ou a firma inglesa, demorou 25, 30 anos. Né? Ao final desse processo, você teve, então, uma reformulação de leis, né? Leis que protegiam e estabeleciam novos critérios de segurança para indústrias químicas e etc. E você decidiu um ressarcimento bilionário, né, em dinheiro. Né? Então, a Veena pega o problema aí, ela diz, agora você tem aqui 2 bilhões e você tem uma cultura, 3 gerações, 2 gerações que quase desapareceu. Né? Então, uma família perdeu 3 tios, o outro uma filha, o outro desapareceu, órfãos, você tem um colapso, vamos dizer assim, de um sistema humano,
de um lado, e do outro você tem dinheiro, né? Parece, vamos dizer assim, simples, você pegar o dinheiro e fazer o quê? Distribui para as pessoas, né? Quer dizer, é uma cota simbólica por assim, quantos parentes você perdeu, mais ou menos como se faz em acidentes de avião, né? Quer dizer, como transformar esse dinheiro, né, em algo que faça de fato a função de reconstrução, né, de reparação do que se deu, né? Então, aí você entra em processos, vamos dizer assim, que tem que ver com a continuidade e descontinuidade de narrativas, continuidade e descontinuidade de transmissão dentro da cultura, com a reinvenção de sonhos, aspirações que ficaram, vamos dizer assim, parados, com atraso de certos processos, né? Você tem que pensar todo um conjunto de coisas para que isso, de fato, venha, vamos dizer assim, a constituir uma reparação. Estou lembrando esse caso, um desastre, vamos dizer assim, que envolveu um problema da natureza, da liberação do gás, mas que me parece, guardadas as devidas proporções, comensurável com a situação que a gente tem, né? Principalmente porque acredito que há coisas que não foram de fato elaboradas nesse tempo, foram tardiamente elaboradas, né? A Comissão da Verdade, ela entra muito tarde, né? Incrivelmente tarde. Por isso se compara com, sei lá, o apartheid na África do Sul, quer dizer que quando acontece, né, o encerramento, o fim de um processo, você tinha que ter imediatamente algo similar a um inventário, uma comissão da verdade, algo que faça, vamos dizer, uma espécie de ajustamento, né, do que houve, né, que seja para chegar numa, assim, desculpas, né, desculpas do Estado, desculpas dos envolvidos. E a gente demorou quase que 30 anos para fazer isso, é inadmissível, né? Isso tem efeitos, né? Quer dizer, quando a gente não, vamos dizer assim, elabora, quando a gente não faz esse trabalho de reconstrução, tem uma tese psicanalítica aí, né? Quer dizer, aquilo que você não inscreveu no simbólico, porque no simbólico a gente escreve as perdas, os lutos, os fracassos, os erros. Quando a gente diz assim, desculpe pelo que eu fiz, você está escrevendo o seu ato num certo registro simbólico, né? Que cabe ao outro sancionar ou não, dizer, não, desculpo, sim, não desculpo ainda, perdoo, mas eu desculpo, enfim. Você inicia um processo, né? Um ato que ele cria uma descontinuidade, né? Bom, a gente sabe que quando não há esse ato, né, quer dizer, quando algo não se inscreve no campo simbólico, ele volta no real, né? Ele volta em acontecimentos que parecem, vamos dizer assim, estranhos, que daí você não consegue mais rastrear sua causalidade, eles são desprovidos de sentido, eles são repetitivos, eles parecem estar, o Freud dizia, né, investidos por uma força demoníaca, né? E que é exatamente a nossa atitude diante de uma série de coisas. Por exemplo, a violência. Puxa, de repente a gente tem violência, né? O que vamos fazer com o incremento da violência, sei lá, no estado de São Paulo, os índices que não param de subir, né? Por que será que temos esse problema aqui da violência, né? Quer dizer, é um caso, vamos dizer assim, meio assintoso, né? De aquilo que não se elaborou num certo nível, ele continua a se repetir, né? Ele continua a herdar práticas, né? A levar adiante certos usos da lei, certos favorecimentos, certas qualificações que o Renan estava levantando para a gente, né? Quer dizer, se não há esse corte, a tendência é que isso continue e que isso volte, mas agora, vamos dizer assim, destituído de sentido, né? Quero crer que, bom, a gente tem um recrudescimento, né, de homofobias, mas, puxa, por que será? A gente pode procurar isso em tensões mais ou menos locais, em mudanças de conflitivas políticas, mas talvez tudo isso esteja sobredeterminado por uma espécie de ajuste de contas mal feito, né, que está, vamos dizer assim, mais ou menos começando a se processar de uma maneira institucional agora, né? Bom, esse estado de pendência, né, de
tem algo que não foi reconhecido, e essa é a palavra mais importante, porque para reparar a gente precisa reconhecer, e a forma como a gente reconhece estabelece mais ou menos como pode ser feita a reparação. Isso tem um nome possível em psicanálise, chama-se mal-estar. Né? Ou seja, tem algo que a gente pressente que está errado, né? Que a gente não consegue nomear perfeitamente, mas que ao mesmo tempo vai, vamos dizer assim, eriçando os ânimos, vai tornando, vamos dizer assim, intolerância mais flagrante, vai estimulando, vamos dizer assim, um certo distrato com a diferença, uma não elaboração de conflitos, enfim, são todos esses traços, né, do que a gente pode chamar, meio semi-clinicamente, de mal-estar. Né? Mal-estar não é um sintoma, né? Justamente é difícil tratar o mal-estar porque você não consegue pegá-lo, ele está no ar, né? Ficou aquele mal-estar no ar, né? Tem alguma coisa me cheirando mal, né? Tem algo que, tipo aquele filme, né? O cheiro do ralo, né? É um filme sobre mal-estar, né? Onde que está o mal-estar? Está naquele comércio que ele faz obsceno, está no uso que ele faz das mulheres, está na paixão dele pelas bundas, onde que está o problema? Mas obviamente ele sente e vai se obcecando com o fato de que tem algo fora, né, da ordem, tem algo que está no registro do mal-estar. Bom, essa experiência do mal-estar, ela não é constante no tempo, né? A gente tem momentos, né? Tem dilatações, tem expansões disso. Acho que agora nós estamos às voltas com uma reaparição desse mal-estar, e quero crer que isso tem, vamos dizer, um certo sincronismo histórico com justamente a gente começar a mexer, né? A processar uma espécie de ajuste de contas com algo que estava lá como mal-estar, né? E aí eu vou tentar assim, introduzir uma hipótese, 4 considerações, né, bastante aproximativas, sobre, afinal, por que nossa ditadura, mas as ditaduras em geral, são tão obcecadas com a homossexualidade, né? Por que você vai pegando uma por uma, não tem uma que tenha, bom, aí loucos, a gente teve de todo tipo, mas ninguém falou, não, vamos fazer então a reformação de Estado que coloque um ministério LGTB, que faça, vamos dizer assim, um novo estatuto de relação de gêneros. Por que isso? Né? Porque parece haver uma relação intrínseca entre a ditadura, o estado de ditadura, e um certo repressão, repúdio, afastamento das sexualidades alternativas ou das homossexualidades. Né? Veja que dois pontos preparatórios. Né? O primeiro é uma tese que aparece no livro, né, que diz respeito ao fato de que as homossexualidades e o sofrimento de gênero, né, porque eu acho que é aí que a gente vai dar hoje, né, fazer a reparação, é repensar o que é o sofrimento de gênero hoje e como tratá-lo. Né? Para que fazer história? Bom, a memória, a reconstituição disso é porque isso produz estratégias de transformação do sofrimento de gênero hoje. Né? Bom, tem uma tese do Queer Studies Nacional que até o momento meados, vamos dizer assim, até os anos 80, quando aparece então o grupo Somos e tal, o sofrimento de gênero ele foi tematizado pelos heterossexuais. Havia um discurso heterossexual que pensava, que reconhecia, né, esse sofrimento. E um bom exemplo disso é uma peça do Nelson Rodrigues, de 1961, né, chamado Beijo no Asfalto. Né, que é a história de um sujeito assim, bem comportado, que trabalhava num jornal, e daí ele sofre um acidente, atropelado, vai morrer, e chega o outro sujeito, vai socorrê-lo, né, ele vai assim, tá desfalecendo, e daí ele pede um beijo. Né, um homem para outro homem. E o cara dá. Né? E isso gera, vamos dizer assim,
uma cascata de, assim, de preconceitos, de ilações, de aviltamentos, que vão devastando as vidas, né? O Nelson, ele tinha essa ideia assim, que eu acho que funciona bem, né, de fazer as tragédias cariocas, né? A tragédia é sempre quando tem uma espécie de ultrapassamento, né? Alguém cruzou uma linha, e o cara cruzou uma linha e qual era essa linha? Dar um beijo no outro, né? Mas o devastador, estou contando essa história para introduzir o assunto, é que a gente não sabe por que isso aconteceu, né? Ou seja, tem uma indeterminação nesse ato. É gay? Não é gay. Não, mas ele fez um ato de caridade, de gênero, foi um ato humano, um ato que transcende os gêneros. Ou seja, você não tem, vamos dizer assim, aquilo que seria a expressão de um sujeito racional, auto-idêntico a si mesmo, numa relação coerente, adaptada com seus próprios atos, seus comportamentos, seus gestos, seu gênero e sua orientação sexual. Né? Quer dizer, esse biotipo, né? Quer dizer, alguém que sabe exatamente o que quer, né? É alguém que constrói uma vida baseada numa identidade, né? Quer dizer, este é homem, aquele é mulher, este é gay, esse não é, né? Isso parece ser imprescindível para as ditaduras, né? Quer dizer, esse é o primeiro ponto, né? As ditaduras elas só conseguem se estabelecer à custa de um discurso que a gente poderia chamar assim identitarista, né? Um discurso que vai dizer assim, existe uma homologia, né, entre as regras de funcionamento do Estado, né, que vai vir a, vamos dizer assim, corrigir o mal-estar, né, vai vir a nomear o mal-estar e com isso eliminar ambiguidades. A indeterminação, ela assume, vamos dizer assim, uma valência moral negativa, né? Se você... É um pouco o que a gente vê aí na interpretação de algumas das manifestações recentes. Se você não sabe o que você quer, você está querendo bagunça, né? Você está querendo desordem, você está, enfim, saia daqui, né? Quer dizer, por quê? Porque o Estado nessa sua híbris, né? Esse seu excesso, né? sua paixão pela lei, não sei se você concorda com essa ideia de que uma ditadura é o momento em que o Estado ele começa a acreditar, né, que a lei vai nos salvar, que ele é capaz de produzir boas e melhores leis e de aplicar boas e melhores leis e, bom, no final, o que a gente tem, esse excesso de identidade gera o seu contrário, que é a anomia, que é a redução das diferenças que seriam, vamos dizer assim, constitutivas do próprio transformação do processo, vamos dizer assim, de tensão entre sociedade civil e Estado, né? Bom, estou introduzindo então aqui um argumento que as ditaduras elas têm uma tarefa pela frente e talvez elas se justifiquem a partir desse dispositivo, né? Primeiro elas dizem há um mal-estar, né? Tem algo fora da ordem, né? E preciso fazer alguma coisa, né? E em segundo lugar elas dizem o nome desse mal-estar é esse. E aí você inicia um processo, vamos dizer assim, de exclusão social, né? Quer dizer, há uma metadiagnóstica envolvida na ditadura, mais ou menos o seguinte, tem gente demais nesse condomínio, né? O Estado não é um Estado para todos, ele é um Estado para alguns, né? E de tal forma que ele não está funcionando direito, né? O ordenamento jurídico não está fazendo sua função porque tem gente demais. Se a gente tirar algumas pessoas para o outro lado do muro, aí vai ficar tudo em ordem. E cada uma desses grupos, né, seguem uma regra que é eu preciso nomear, né, onde é que está o mal-estar. Porque lembra, né, o mal-estar é indefinido, flutuante, né, como é que eu trato, como é que eu abordo. Bom, o primeiro passo é esse passo nomeador, né? E, uma vez iniciado esse processo, ele pode ir muito longe, ele pode ir perto, mas você tem que, de certa forma, desativar esse processo, né? Desfazer uma ditadura é desfazer essa lógica, vamos dizer assim, né? Lógica da exclusão, lógica da neutralização da referência e assim por diante.
No Museu do Muro, em Berlim, né, tem uma reconstituição muito fina, né, do que foi o processo na Alemanha. Eu sei que é um exemplo meio batido, meio longe da gente, mas me chamou muito a atenção, né, nessa topografia do terror, que chama a exposição, que a coisa começou pelo seguinte: o primeiro ato, né, do Hitler, nesse sentido de quem é que vai ficar fora, não foram os judeus, né, nem os estrangeiros, foram os pacientes terminais. Pessoas que estão vivendo às nossas custas, né? Estão em sanatórios, em hospitais, pessoas que são assim incuráveis, pessoas que a pergunta obscena, né, por que esta vida ela tem que ser contada aqui, né? Vamos pô-la para fora. Se a gente puser essa vida para o outro lado do muro, né, se a gente excluí-la, se a gente eliminá-la, né, bom, a ordem vai perfeitamente se estabelecer, né? E a hora que essa lei, que é uma lei de seguridade social, ela passa, né, se inicia aí esse processo de renomeação, né? Então agora, bom, vamos pegar os ciganos, agora vamos pegar os homossexuais, agora vamos atrás dos eslavos e assim por diante. Tudo bem? Bom, então, pensando nessas considerações, eu vou me ocupar também um pouquinho agora com o papel que a psicanálise teve no processo interno, né, do tempo da ditadura, e de que forma ela poderia contribuir para esse novo momento em que a gente está, né? Porque, de certa maneira, e aí precisamos pensar nós mesmos, né? Patrícia, que também trabalha com psicanálise, está vendo alunos e clínicos aqui, a psicanálise ela fez parte desse dispositivo, né? Ela ajudou a patologizar a homossexualidade, né? Vocês terem uma ideia, até 1973, né, havia um grande código, estávamos num determinado volume de um código de doenças mentais, né, chamado DSM, né, e lá no DSM-3, né, desse momento, estava escrito que a homossexualidade é uma doença, é um tipo de perversão, né? E 73, Estados Unidos, né? Esse é um código editado pela Associação Psiquiátrica Americana, né? E começa então a haver um movimento de crítica disso, né? Um movimento que uniu, né, gays, lésbicas, Human Rights Movements, os movimentos de direitos humanos, né? Movimentos contra preconceito contra os negros, ou seja, uma grande frente, né, se estabeleceu nesse momento, dizendo: olha, vocês precisam mudar o código, né? Vocês precisam alterar isso, porque isso é inadmissível. Mas veja só, 73 é agora há pouco, né? Isso estava num código médico que nos Estados Unidos tem mais força ainda do que aqui, pode invadir a sua casa, pode, enfim, tem toda uma dimensão, vamos dizer assim, médica que é um pouco diferente da nossa. Mas aí vem um cara, né, o Spitzer, diz o seguinte: é verdade, nós precisamos mudar o código. E nós temos que explicar de onde veio essa ideia de que a homossexualidade é uma doença. E essa ideia veio da psicanálise, né? Então esse código ele tem que ser depurado, ele tem que ser expurgado, né, dos elementos psicanalíticos, e a psicanálise ela tem essa contaminação moral. Ela não é propriamente uma ciência, mas ela é um vamos dizer assim, agregado de preconceitos, ela colheu uma série de preconceitos e tal. Então a psiquiatria começa a ir para um lado e a psicanálise começa a ir para o outro, né? Bom, mas o que estava acontecendo aqui embaixo, assim, nos tópicos em termos de psicanálise e psiquiatria nos anos 70? Um casamento feliz, né? Estávamos, a psicanálise avançava mais e mais, e um tipo muito específico de psicanálise, que a gente pode dizer assim, ligada à teoria de desenvolvimento, né? O fulcro dessa psicanálise eram, curiosamente, assim, homólogos ao discurso ideológico militar, né? Quer dizer, como é que a gente interpreta
o mal-estar, falta desenvolvimento, vamos abrir estrada, vamos chacinar os índios, porque o nosso problema é que nós somos subdesenvolvidos. Tudo bem, esse discurso não foi propriamente uma invenção local, mas ele foi comprado, foi estabelecido e foi, vamos dizer assim, usado para que esse Estado se apresentasse dessa maneira, né? Então, vejam só, começa a ficar muito plausível, né, o compreensível, que então você chama a psicanálise, em acordo com a psiquiatria, para dizer o seguinte: o que é o homossexual? É alguém que é um atrasado, ele está fixado no momento, vamos dizer assim, mais infantil, pré-genital, ele não chegou ao nível genital, e etc. Né? Bom, isso vários trabalhos apontaram, né, quer dizer, com a psicanálise, especialmente a psicanálise mais institucionalizada, ela compactuou com torturadores, né? No caso aí do Amilcar Lobo, vou falar porque eu imagino que nem todos estão na área, mas era um psicanalista que era médico, ele estava se formando em psicanálise, e a função dele era deixar o paciente, o torturado, acordado, não deixar ele desmaiar para ele continuar, veja que loucura, né? Associando, falando, né? Uma regra da psicanálise, a paciente tem que falar, fala a paciente mais adiante. Esse sujeito estava lá dentro de um doicode dizendo: vamos fazer, deixar esse sujeito, o torturado, né, continuar falando, né? Bom, isso foi um escândalo internacional, foi denunciado, uma discussão, vamos dizer assim, internacional, sobre o que está acontecendo com esse tipo de aporte clínico, que na verdade ele sanciona a tortura, sanciona a violência, sanciona o sofrimento que ele devia evitar, né? Bom, há então toda uma mutação dentro da psicanálise, uma convulsão dentro da psicanálise que explica a chegada de novas teorias, substituição de autores, etc. Isso é menos conhecido, em torno dessa querela. Por quê? Porque ela virou uma querela estratégica, entende? Ela aparecia lá no problema do DSM americano, ela tinha uma versão nacional, né, na chave da narrativa do desenvolvimento, e ela virou de que lado você está, né? Quer dizer, aqueles que defendiam a patologização da homossexualidade cultivavam, então, simultaneamente um tipo de pensamento clínico e um tipo de pensamento político, né, contra o qual se erigiu a psicanálise precisa inventar uma outra teoria, uma outra concepção, uma nova localização da homossexualidade, porque assim não dá, tem uma periculosidade política envolvida aqui, né? Então, bom, quando a gente fala em reparação, nós precisamos ajustar essas contas também, as contas teóricas, né? As pessoas que falaram coisas, né, que estão escritas, que subsidiaram tratamentos, que, bom, tudo isso tem uma implicação política, né, que precisa ser refeita e colocada na pauta, né? O mais curioso é que essa ideia, né, de patologiar a homossexualidade, ela é absolutamente contrária a uma declaração, eu vou ler aqui para vocês, do Freud, que diz assim: homossexualidade não é algo a ser tratada nos tribunais. 1903, isso. Eu tenho uma firme convicção de que os homossexuais não devem ser tratados como doentes, pois uma tal orientação não é uma doença. Isso nos obrigaria a qualificar como doentes um grande número de pensadores que admiramos justamente em razão de sua saúde mental, né? Os homossexuais, repito, não são pessoas doentes. 1903, Sigmund Freud, né? Para vocês verem como as teorias não representam nada, né? O escrito não representa nada em relação à apropriação ideológica, né, que ele está sujeito aos compromissos, aos laços, né? Ou seja, né, estou convidando a uma reflexão do tipo, que tipo de entendimento, né, que você pode produzir da experiência homossexual que esteja à altura da sua experiência histórica. É basicamente isso que a gente teria que fazer, né? Para fazer isso, teria que pensar o que é o sofrimento de gênero, né? E quais são os termos em que ele se dá. Eu vou encerrar minha intervenção com isso, né? Eu acho que a gente tem quatro narrativas, né, que elas se articulam, mas nem sempre se articulam,
e que precisam ser desconstruídas e refeitas e reinventadas, né? A primeira é essa que eu já mencionei para vocês aí, que diz respeito à ideia de que uma ditadura precisa construir um inimigo interno, né? E esse inimigo interno, pensando aí no que Adorno já analisou sobre esse problema, ele tem que ter certas peculiaridades, né? Não é qualquer um que pode ser eleito para ser inimigo interno, né? Um bom inimigo interno, ele tem que ser, vejam só assim, como qualquer outro, né? Uma pessoa que você não consegue distinguir, né? Na verdade, ele é como qualquer outro, não tem nenhuma diferença mesmo, né? Mas ele tem que ter essa semblante, né, de alguém que se mistura com os outros, mas não é igual aos outros, né? Isso tem que ver com uma grande questão, né, até para a política queer, para a reflexão sobre a condição homossexual hoje, né, que são os regimes de visibilidade, né? Quer dizer, é pelo fato de que a homossexualidade já era, vamos dizer assim, experimentada como algo que devia ser invisível, que devia ser escondido, que ela se tornou alvo preferencial de um regime ditatorial, né? Quer dizer, ela estava no que a gente podia chamar hoje assim de uma situação de vulnerabilidade. Isso não pode acontecer mais. Isso tem que mudar. Percebe? Quer dizer, a ideia de que, bom, então, tudo bem, eu tolero, mas desde que seja no lampião da esquina, no bar X, tudo bem, homossexual, mas lá, longe de mim, é de alta periculosidade. Por quê? Porque ela reforça essa ideia, que é precursora, né, que é vulnerabilizante, de que é preciso permanecer invisível. Acho que isso aí tem uma diferença interessante. A gente fez um estudo mostrando como para as lésbicas isso assume um registro completamente diferente do que para os gays, né? A invisibilidade lesbiana é quase que um axioma, é muito mais difícil vamos dizer assim, de tematizar, né? De passar ao registro público do que a homossexualidade masculina, né? Bom, o segundo ponto diz respeito ao seguinte: por que uma ditadura elege as homossexualidades como alvo preferencial? O segundo ponto é que toda ditadura emerge como uma promessa de que nós vamos refazer o pacto, né? De que o pacto, o motivo para o mal-estar é que o pacto não tá sendo seguido, ou ele não foi bem feito, ou alguém tá atravessando ele, transgredindo e etc, né? Portanto, a gente vai precisar de alvos imaginários que representem as transgressões dos pactos que a gente está naturalizando, né? Então, quais os pactos que a gente imagina como naturais, né? O pacto de filiação, os pactos de gênero, os pactos de herança, né? Os pactos relativos à reprodução, à família, né? Quer dizer, essa ideia de que existe um pacto natural, que é a família, e o Estado ele só vai replicar esse pacto, é o fulcro das ditaduras, né? Acho que não há ditadura que não vai apelar para isso, né? Para uma espécie de justnaturalismo. Não sei se eu estou lembrando das aulas sobre Pufendorf e companhia, né? Quer dizer, tem esse apelo a um direito que é natural. Por que é natural? Porque vem da família, né? Bom, mas então, como é que você pode criar um objeto que seja, vamos dizer assim, a violação de todos os pactos derivados da família? Homossexual. Por quê? Porque ele viola o problema da reprodução, dos filhos, da herança e assim por diante. Bom, tem que mudar isso aí, né? Quer dizer, então aí, de fato, é muito importante, é protetivo, né? Quer dizer, retira, né, da situação de vulnerabilidade, você, de fato, permitir institucionalizar casamento, união gay, adoção e todos os registros em que essa condição ela é naturalmente chamada como representante metonímica da violação de pactos, né? Então, primeiro, o objeto intrusivo, segundo, a violação de pacto. Há uma terceira narrativa sobre que torna as homossexualidades, vamos dizer assim, presa nas ditaduras,
que é a ideia, vamos dizer assim, de que está, vamos dizer assim, acontecendo uma espécie de alienação, né? Nós nos perdemos, né? Toda ditadura tem essa mania de voltar para uma origem, né? Que o caminho, a gente estava indo, mas a gente se perdeu e como a gente se perdeu, agora nós temos que voltar, né? A explicação das coisas mais regressivas, né? A gente vai encontrar aí, né? Bom, isso significa que eu, nesse processo de retorno, eu vou fundar uma espécie de origem comum, né? A mítica de que o macho heterossexual, etc., é nosso estado de origem. E depois a gente vai se perdendo. Então temos que voltar para esse momento, vamos dizer assim, fundador, né? Mas, bom, como é que as ditaduras elas conseguem vender uma ideia tão ridiculamente sem pé nem cabeça como essa, né? E aqui entra esse terceiro argumento meu, que é mais ou menos o seguinte: isso acontece por meio de um discurso, né, que vai localizar no outro, né, na outra sexualidade, naquela que você não consegue se reconhecer nela, né, vai localizar nessa outra sexualidade o fragmento de infelicidade que te falta, né? Então, olha só, nós tínhamos uma marcha, um caminho bem construído. O que aconteceu que nós estamos agora infelizes? Né? É o que o Zizek chama de hipótese do rapto de gozo. Né? Nós calculamos tão bem aqui nosso condomínio, pusemos para fora as pessoas indesejáveis, criamos muros, leis perfeitas, feitas à base da ação entre amigos, né? E mesmo assim, eu me sinto assim, feliz, né? Porque o outro tem um Porsche e eu tenho uma Ferrari. A Porsche dele é mais nova que o meu. Quer dizer, tem uma lógica, né, que vai ser instrumentalizada pelos regimes de exceção, que é de jogar o mal-estar, traduzindo em infelicidade individualizada, né? Quer dizer, o seu problema é seu, né? E o problema é seu porque alguém está roubando, né? O seu trabalho, o seu direito à felicidade, o seu direito ao gozo e etc, né? Quer dizer, essa matriz que a gente ligaria, vamos dizer assim, mais propriamente ao conceito psicanalítico de fantasia, que vai, vamos dizer assim, está na gênese da homofobia propriamente dita, né? Quer dizer, eu não suporto que tenha essa pessoa que goza diferente, que tem uma escolha diferente. Por que eu não suporto? Porque ela é uma ameaça à minha forma de existir, que em si seria perfeita, se não tivesse essa operação de alienação, né, de expropriação de um fragmento do meu gozo, né? Bom, isso é rotina na lógica do preconceito, só que isso é assumido como discurso de Estado, né? E aí você tem uma estimulação da homofobia, uma tolerância para a homofobia, você tem uma administração da homofobia, né? Isso é, vamos dizer assim, muito mais grave, né? Bom, o último e talvez mais abrangente ponto narrativo, né, que é incorporado pelas ditaduras de tal forma a produzir a precisar, de certa forma, das homossexualidades, é o que a gente poderia dizer assim, o que é percebido na homossexualidade? Que ela é, voltando a uma coisa que eu já mencionei, ela é uma ameaça ao nosso estado de identidade, né? Quer dizer, nosso estado, que seria o estado normal, que seria o estado, vamos dizer assim, idiopático, né? Em que gênero, né, orientação sexual e forma de gozo formam um uno, né, idêntico a si mesmo, né? Bom, aí a psicanálise vai dizer, não, mas essa identidade, essa ideia de que essa congruência ela tem algum telos cosmológico, ou biológico, ou social, essa ideia é uma falácia, essa ideia é um sintoma, né? Quer dizer, o que então a gente nessa via ia chegar, né? A ideia de que as homossexualidades elas são problemáticas para uma ditadura porque elas ameaçam o espírito de unidade a partir do qual toda a ditadura vai formar grupos e massas e ideais unificantes, né? Quer
dizer, cada vez mais maciços, né? Em que o princípio da identidade não pode ser questionado. Né? De fato, então, o que a gente vê reversamente é que há algo não apenas subversivo, mas há algo que permanece, vamos dizer, necessariamente fora da lei, mas produtivamente fora da lei. Né? Que é a ideia de que talvez a gente não tenha que reduzir toda a forma de sofrimento apenas a déficit de determinação. Né? Essa é uma tese aí que eu defendo no meu livro, mas que o maior problema dessa aliança, vamos dizer, entre da ditadura com os regimes de psicopatologização, seja das homossexualidades, mas seja de outras coisas, é que junto com isso vem uma interpretação que é a seguinte: você só pode sofrer e só pode, portanto, demandar transformação a partir de relação com a lei, a partir de relação com sistemas de determinação. O que for indeterminado, lembra do começo da história, né? Quer dizer, tem algo que está errado, mas a gente não consegue saber o que é. Isso não deve existir. Né? E as homossexualidades estão associadas com algo que está no registro da ruptura do princípio da identidade. Né? Então, desse ponto de vista, elas exprimem, vamos dizer assim, formas de liberdade, formas de vida mais avançadas do que as outras que estão, vamos dizer assim, presas ao registro de reificação de identidades. Tudo bem? Então, é preciso, de alguma forma, né, atos de reconhecimento, processos de reconstituição que levem em conta também essa outra parte, né, aquilo que não cabe nem na lei nem no dinheiro. Né? Voltando ao exemplo da divina das. Né? O que você pode fazer mais além disso?